Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais esse bloco aqui de processo penal no nosso curso voltado para a OAB, primeira fase atual, concursos. Não desista, vai dar certo, eu tenho certeza que logo, logo, você não vai mais estar assistindo esse curso de primeira fase, você vai estar assistindo o curso de segunda fase. E logo, logo, meu amigo, você não vai mais ser bacharel, não. Você vai ser o quê? Advogado. Você vai realizar o seu sonho e vai conseguir, vai vencer na vida, assim como muitos outros alunos aqui no atual já venceram, turma. Beleza? Fé, vamos lá, força, persevera, você já está no final. Se Deus quiser, esse vai ser o nosso último bloco. Se eu achar que vai ficar muito extenso, aí eu abro um bloco a mais e faço os exercícios de fixação num bloco à parte. Tá bom, turma? Vamos lá, então? Vamos falar agora do próximo recurso, que é o recurso especial. Vamos lá, recurso especial. O recurso especial está lá no artigo 105, inciso 3, e artigos 26 a 29 da Lei 8.038 de 90. O recurso especial também tem previsão constitucional e é dirigido à discussão de matéria de direito. Atenção, ó, recurso especial é dirigido à discussão de matéria de direito, não se admitindo reexame dos fatos. Não se admitindo reexame dos fatos. A competência para julgamento é exclusiva do STJ e caberá da decisão proferida pelos tribunais estaduais ou regionais federais quando? Então, quando será cabível o recurso especial? Primeira hipótese, quando contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Quando contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Segunda hipótese de cabimento, senhores, quando julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Terceiro, der à lei federal interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal. Dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. E, olha só, senhores, o recurso especial deve ser interposto perante o tribunal recorrido e estará sujeito a rigoroso exame de admissibilidade. Além da verificação de seu cabimento, só será admitido se houver esgotamento das vias recursais e houver também pré-questionamento da matéria. O prazo para interposição é de 15 dias, com as razões inclusas. Professor, não entendi, vamos lá. O TJ do Rio Grande do Sul proferiu um acórdão que ofendeu a lei federal. Se ofendeu a lei federal, você tem que fazer o quê? Recurso especial. Então eu vou interpor o recurso especial para o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Certo? E vou mostrar para ele que eu não quero rediscutir fato, que o erro é um erro o quê? De contrariedade ou negativa de vigência a uma lei federal. Então eu vou falar para ele conhecer o meu recurso e remeter para quem? Para o STJ. Qual é o prazo que eu tenho para interpor o recurso especial? 15 dias. Mas o que eu vou ter que demonstrar? Que a matéria que eu quero levar para o STJ, ela já foi devidamente o quê? Discutida nas instâncias inferiores, ou seja, em primeiro grau e em sede de recurso, do recurso provavelmente de apelação, aonde eu estou alegando que houve o quê? A negativa de vigência a uma lei federal que beneficia o meu cliente. Perfeito? Então o recurso especial, ele exige o pré-questionamento da matéria, que nada mais é que você já ter discutido, né, em instâncias inferiores aquilo que você alega que feriu a lei federal, ou nas demais hipóteses do recurso especial. Perfeito? Se o presidente do Tribunal de Justiça negar seguimento ao recurso especial, caberá o quê? Agravo contra despacho denegatório de recurso especial dentro do prazo de 5 dias. Perfeito, turma? Vamos agora falar do recurso extraordinário. Recurso extraordinário previsto no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 26 a 29 da Lei 8.038 de 90. Então vamos lá. Recurso extraordinário.
artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 26 a 29 da Lei 8.038 de 90. O recurso extraordinário é o recurso constitucional de competência, atenção, exclusiva do STF, destinado a discutir matéria de direito e jamais reexame de matéria fática, cabível das decisões que... Então veja só, o recurso extraordinário é que nem o especial. Ele não discute matéria de fato, apenas matéria de direito. A diferença é que o recurso especial vai para onde? Para o STJ. E o recurso extraordinário vai para onde, meus queridos alunos? Para o STF. Estão entendendo? E como que eu vou saber na prova, professor, se é especial para o STJ ou é extraordinário para o STF? Hipótese de cabimento. Quais são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário? Lembra, meu querido aluno? Contrariou a Constituição Federal? Recurso extraordinário. Ó, contrariar dispositivos da Constituição da República. Segunda hipótese, declarar de novo, ó, como é fácil. Lembra, a Constituição, ó, a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Próximo, julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de quem, de novo, ó? Da Constituição da República. E aí, a última hipótese, senhores. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal, senhores. Veja, vale para o recurso extraordinário as mesmas regras do recurso especial. Ou seja, deve ele ser interposto perante o tribunal recorrido, ficando aí sujeito a rigoroso exame de admissibilidade. Além da verificação de seu cabimento, só será admitido se houver esgotamento das vias recursais e também houver o pré-questionamento da matéria. Lembra, você tem que mostrar o pré-questionamento no extraordinário e no especial. Só que aqui está o detalhe. O extraordinário tem ainda mais um requisito. Olha aqui, ó. Exige-se ainda, para admissão do recurso extraordinário, exige-se ainda para admissão do recurso extraordinário a demonstração de atenção, ó, repercussão geral. Então, além do pré-questionamento, repercussão geral. Isto é, deve o recorrente demonstrar que a matéria é relevante, de interesse, repercussão geral, só pode ser de interesse o quê? Geral. Segundo manifestação recente do STF, a repercussão geral deve vir alegada em sede de preliminar, para que seja analisada como uma verdadeira condição de admissibilidade do recurso. Assim como no recurso especial, o prazo de interposição para o recurso extraordinário é de 15 dias, com as razões inclusas. Caso seja negado o seguimento, ou seja, se apresentou o extraordinário no TJ de São Paulo pedindo que receba e remeta por STF, negou seguimento ao extraordinário, também será cabível no prazo de 5 dias agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário. Perfeito, meus queridos alunos. Próximo recurso é a reclamação. Reclamação que está prevista no artigo 13 da Lei 8.038 de 90. Reclamação que está prevista no artigo 13 da Lei 8.038 de 90. Vamos lá. A reclamação é um recurso destinado a preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões. Mais uma vez, a reclamação é um recurso destinado a preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões. Assim, a parte poderá dela se utilizar quando as decisões de tribunais ou súmulas e vinculantes deixem de ser cumpridas pelas instâncias inferiores. Então, o tribunal toma uma decisão, uma súmula vinculante determina tal coisa, e as instâncias inferiores não cumprem. O que você pode fazer?
para ver o cumprimento. Quanto às súmulas vinculantes, tem previsão expressa no artigo 103A da Constituição. Então, se as instâncias inferiores cumprem a decisão, como é que você força o incumprimento? Você apresenta a reclamação direto no tribunal que proferiu a decisão ou criou a súmula vinculante. Não há prazo para a apresentação da reclamação. Atenção, ó, não há prazo para a apresentação da reclamação. Porém, deve-se lembrar que ela não será admitida quando já tiver transitado em julgado o ato a que se imputa desrespeitar a decisão da instância superior, nos termos da súmula 734 do STF. Então lembra, turma, a reclamação tem um limite, que é o trânsito em julgado. Ela tem prazo? Não, mas ela tem um limite, não é prazo, é um limite. Qual é o limite? O trânsito em julgado. Perfeito, meus queridos alunos. Vamos lá? Próximo, turma. Olha só. Deve ela ser dirigida, a reclamação deve ser dirigida ao presidente do tribunal que tem sua decisão não cumprida. Então, a reclamação deve ser dirigida ao presidente do tribunal que tem sua decisão não cumprida. E, no caso das súmulas vinculantes, ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Recebida pelo presidente, ele requisitará as informações da autoridade a que se imputa a prática do ato impugnado, que a prestará no prazo de 10 dias. Se necessário, o presidente ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado. Se a reclamação não foi formulada pelo Ministério Público, ele será ouvido no prazo de 5 dias. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à preservação de sua competência. Perfeito, meus queridos alunos. Próximo recurso é a revisão criminal. Mas toma cuidado, a revisão criminal, propriamente falando, você já viu isso comigo, ela não é recurso. Ela está incluída dentro do Código de Processo Penal como recurso. Mas a natureza jurídica da revisão criminal não é recurso. A revisão criminal é uma verdadeira, o quê? Ação, natureza jurídica de ação. E ela é uma ação exclusiva de quem? Do réu, da defesa. Jamais poderá ser utilizada a revisão criminal para prejudicar o réu. A revisão criminal também está dentro lá do que nós estudamos em princípios como favor-rei, mas não como recurso exclusivo da defesa. Ela é uma verdadeira ação exclusiva da defesa. Então vamos comigo, meus queridos. Vamos lá, ó. Revisão criminal. Ação penal, ó, não é recurso, é uma ação penal de caráter rescisório. Então a revisão criminal é uma ação penal de caráter rescisório, dirigida contra sentença condenatória e, olha o detalhe, transitada em julgado. Então só cabe revisão criminal contra sentença condenatória e ainda transitada em julgado. Só cabe revisão criminal contra sentença penal condenatória e ainda transitada em julgado. Muito embora esteja elencado no Código de Processo Penal entre os recursos, vigora o entendimento de que se trata realmente de uma ação, turma. Vigora o entendimento de que se trata realmente de uma ação. Ela será admitida nas seguintes hipóteses. Decore, turma. Quando que será cabível a revisão criminal? Primeiro, sentença contra texto expresso de lei ou contra a evidência dos autos. Sentença contra texto expresso de lei ou contra a evidência dos autos. Segundo, sentença fundada em provas falsas. Segundo, sentença fundada em provas falsas. Terceiro, quando surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize a redução da pena. Quando surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize a redução da pena. A revisão criminal, como dito, só pode ser proposta para rescindir sentença condenatória, nunca contra sentença absolutória, ou seja,
Não é ela admitido pro societate. Revisão criminal só pro réu. Beleza, meus queridos alunos? Tem legitimidade para figurar no polo ativo? O próprio sentenciado ou procurador habilitado. O próprio sentenciado ou procurador habilitado. Se for ele falecido, se for o réu falecido, poderão ingressar o CAD, ou seja, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que nós já aprendemos em ação penal e inquérito o significado da sigla CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Nota-se então que não há prazo, não há prazo, revisão criminal, não há prazo para a propositura da revisão criminal, podendo ocorrer o ingresso até mesmo após a morte, do sentenciado. Acolhido o pedido revisional, o tribunal poderá, atenção, o que a revisão criminal pode gerar? O tribunal, então a revisão criminal não é para o juiz de primeiro grau, é para o tribunal. O tribunal poderá absolver o sentenciado, reduzir a pena ou declarar a nulidade do processo. O tribunal pode absolver o réu, diminuir a pena ou declarar a nulidade do processo. Perfeito, meus amigos. Vamos lá. Habeas corpus, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal. Então vamos lá. Habeas corpus. Vamos lá, já falei isso para você. HC é recurso? Não. Natureza jurídica, verdadeiro remédio constitucional, portanto, uma ação de impugnação. Então acompanhe o habeas corpus comigo, Habeas corpus. Da mesma forma que a revisão criminal, embora tenha recebido tratamento no Código de Processo Penal como recurso, o habeas corpus não é recurso. Não é recurso. O habeas corpus não é recurso. É uma verdadeira ação de impugnação, destinada a fazer cessar a coação ou a ameaça de coação a direito de locomoção da pessoa por ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir. Daí derivam duas espécies de habeas corpus. Quais são os habeas corpus que eu tenho? Eu tenho primeiro o habeas corpus liberatório, que é destinado a fazer cessar o constrangimento ilegal já existente. Ou seja, habeas corpus liberatório, o paciente, no caso o réu, que aqui eu vou chamar de paciente, ele já está o quê? Preso. Mas eu também tenho o habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo, que é o destinado a impedir que o constrangimento ilegal se efetivo. Habeas corpus preventivo é aquele destinado a impedir que o constrangimento ilegal se efetive, turma. O código traz enumeração do que se entende por constrangimento ilegal. Então vamos lá, meus queridos alunos. O que é constrangimento ilegal segundo o CPP? Primeira hipótese, quando houver falta de justa causa. Falta de justa causa o quê? Para ação, prisão ou inquérito policial. Ou ainda quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Ou ainda quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Então vamos repetir. É constrangimento ilegal quando houver falta de justa causa. Ou quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Ou quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Ou quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então, quarta hipótese, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Ou ainda, quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Ou ainda, quando não for admitido prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Ou ainda, quando o processo for manifestamente nulo. Quando o processo for manifestamente nulo. Ou, última hipótese, quando estiver extinta a punibilidade. Ou, última hipótese, quando estiver extinta a punibilidade. Atenção, porque isso pode te ajudar em ética profissional. Isso pode te ajudar em ética profissional. Olha só,
qualquer pessoa poderá impetrar ordem de habeas corpus. Qualquer pessoa poderá impetrar ordem de habeas corpus em seu favor ou em favor de outra pessoa, podendo até mesmo ser analfabeto, sendo denominado impetrante. Então veja, habeas corpus é peça privativa de advogado? Não! Qualquer pessoa, mesmo sem ser advogado, pode impetrar habeas corpus. Habeas corpus não é, meus queridos alunos, não é peça privativa de advogado. Então isso pode cair como processo penal ou como ética. Aquele em favor de quem se impetra a ordem, ou seja, quem sofre a coação ilegal, é denominado paciente, que deve ser sempre pessoa física. Então o paciente é sempre pessoa física. Quem pratica o constrangimento ilegal é chamado autoridade coatora, ou até mesmo coator. É posição majoritária que se admite como coator, como autoridade coatora, um particular. Isso pode cair como direito constitucional. É possível habeas corpus contra abuso, contra coação ilegal, contra constrangimento ilegal sobre o direito de ir e vir, se a autoridade coatora for um particular? Resposta, sim. Pode confiar em mim. A resposta será sim, turma. Perfeito. A ordem será impetrada sempre perante o órgão judicial. Imediatamente, atenção, órgão judicial, imediatamente, atenção, superior à instância da autoridade coatora. Então, sempre ao órgão judicial imediatamente superior à instância da autoridade coatora, que poderá requisitar as informações desta. Não há prazo estabelecido para a impetração de habeas corpus, assim como a revisão criminal e a reclamação, não há prazo estabelecido para a impetração de habeas corpus. Não há prazo para a impetração do habeas corpus. Perfeito, meus prezados alunos. Último tópico de processo penal antes dos exercícios de fixação. Vamos falar do mandado de segurança. Tá vendo porque você é vencedor? Se você está escutando aqui, é o último tópico do curso todo. Se você está escutando aqui, você vai gabaritar a prova. Pode confiar em mim, pôr na minha conta, vamos com tudo, vamos lá! Olha só, mandado de segurança, artigo 59, inciso 69 da Constituição Federal e Lei 12.016 de 2009. Mandado de segurança, artigo 59, inciso 69 da Constituição Federal e Lei 12.016 de 2009. Vamos lá. Nos termos da Lei 12.016 de 2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger, atenção, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa, atenção, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrer por parte da autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que essa autoridade exerça. Então, o mandado de segurança é o remédio constitucional, também não é recurso, diferentemente do que consta no Código, também é remédio constitucional, ação de impugnação, aqui para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Perfeito, senhores? Equiparam-se às autoridades os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou também as pessoas o quê? Naturais. Beleza? Cuidado com isso, turma. Vamos lá. No exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Perfeito? Então veja só, equiparam-se as autoridades, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Trata-se o mandado de segurança de ação de impugnação, como as anteriormente estudadas.
na esfera criminal, sua aplicação é bastante reduzida, em virtude das diversas possibilidades de utilização do habeas corpus que acabamos de estudar. Tradicionalmente, costuma-se apontar como exemplos de cabimento a negativa de vista de inquérito policial ao advogado e o indeferimento de habilitação nos autos da vítima ou seu representante legal como assistente de acusação. O prazo para impetração é de, atenção, 120 dias. Então, a reclamação não tem prazo, revisão criminal não tem prazo, habeas corpus não tem prazo, mas o mandado de segurança tem. Prazo de 120 dias a contar da ciência do ato impugnado, admitindo referida ação o pedido de concessão de medida de liminar, assim como é possível liminar também no habeas corpus. Perfeito, meus queridos alunos. Da mesma forma que o habeas corpus, o mandado de segurança será impetrado perante o órgão judiciário, imediatamente superior à instância da autoridade coatora, que desta requisitará as informações. Perfeito? Instância superior. Então, se é o delegado, primeiro grau. Se é o juiz de primeiro grau, TJ. Se é o TJ, STJ. Se é o STJ, STF. Meus queridos alunos, aí nós terminamos recursos. Eu só vou fazer, antes dos exercícios de fixação, 2 minutos para a gente fazer um pensamento rápido. Olha que interessante para você lembrar. Ó, eu tive uma sentença de primeiro grau. Então pensa agora comigo, ó. A prova falou para você, essa sentença é omissa, obscura, contraditória ou ambígua. Qual é o recurso? Revisão, embargo de declaração. Qual é o prazo? 2 dias, exceto se for no GCRIM, que é 5 dias. Se não é embargo de declaração, eu vou olhar o 581, certo? Se couber rese, for uma sentença de pronúncia, qual é o recurso? Rese. Então eu decoro o 581. Tá nas hipóteses do 581, a resposta é rese. Se não for cabível o rese, sobrou o quê? A apelação, certo? Não tem como ter outro recurso aqui. Perfeito? Tranquilo? Agora, olha só. Lembre que se negar seguimento ao rese, cabe carta testemunhável, certo? E se negar seguimento à apelação, cabe o quê? Cabe rese. Agora, muda a tela. E se a prova falar que o tribunal proferiu um acórdão? Se a prova falar que o tribunal proferiu um acórdão, vamos lá nas possibilidades. Vamos lá. A decisão é omissa, contraditória, obscura ou ambígua. Qual é o recurso? Embargos de declaração. Mas e se falar que o acórdão não é unânime e é desfavorável à defesa? Embargos infringentes e de nulidade. Perfeito? Mas e se falar que o acórdão ofendeu lei federal? Lei federal, recurso especial para o STJ. E se a prova falar que o acórdão ofendeu a Constituição Federal? Recurso extraordinário para o STF. Certo, turma? E se a prova falar que tribunal negou habeas corpus ou MS? Qual é o recurso? ROC. Se o tribunal for superior, ROC para o STF. E se o tribunal for inferior, for o TJ ou o TRF, ROC para o STJ. Qualquer decisão proferida pelo juiz de execução, agravo em execução, negou seguimento ao agravo, o que cabe? Carta testemunhável. Instâncias inferiores não estão cumprindo súmula vinculante ou decisões proferidas por tribunal definitivas. Reclamação direto no tribunal. Constrangimento ao direito de ir e vir. Abuso em cima do direito de ir e vir. Habeas corpus. Qualquer direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Mandado de segurança. Transitou em julgado. Surge uma nova prova que beneficia o réu, revisão criminal. Galera, agora sim,
fiz a revisão, ó, em 1 minuto de todos os recursos ou ações de impugnação que nós estudamos aqui no curso. Só basta você agora ter o quê? Força de vontade, estuda, para, se foi muito rápido, volta, escuta, assiste, manda dúvida se você tiver. E aí, eu falei que esse seria o último bloco, mas não vai ser, esse vai ser o penúltimo. O último bloco vai ser só de exercício de fixação de recurso. E aí sim a gente fecha com chave de ouro o processo penal. Não deixa de assistir os exercícios de fixação, porque resolver questão é uma forma maravilhosa, não só de aprender, mas também de revisar a matéria que você acabou de estudar. Fica com Deus e até lá, o nosso último bloco com certeza. Valeu, galera!